Uma das coisas que marcaram minha infância foi quando meus pais me abandonaram. É isso mesmo que você ouviu, meus pais me abandonaram. A gente estava no centro da cidade e aí a gente voltou pro carro. Meus pais entraram primeiro e eu era criança, só para vocês saberem. Quando eu fui abrir a porta de trás, eu ouvi o barulho do carro travando. Aí eu abri uma vez e falei, caramba, não abriu. Eu tentei a segunda vez, aí meu pai acelerou. Vum! E eu fiquei olhando. Não tava entendendo nada. Aí meu primeiro instinto foi, eu vou correr. E eu comecei a correr atrás do carro. E eu via ele cada vez mais distante. Eu falei, é isso, eu entrei para as estatísticas hoje. Aí eu fui pro orelhão. Talvez os mais novos não saibam o que é um orelhão. Era um telefone público. Fica no meio da rua. Hoje quase não se vê mais. E eu não tinha celular. Se eu tinha, eu não lembro bem. Estava dentro do carro para ajudar. E daí eu peguei o orelhão e eu disquei 90-90. Lembra disso? Então, quando você não tinha dinheiro, você discava 90... Olha isso, tô contando história... a gente vai ficando velho, irmãos, é isso. 90-90, liguei pros meus pais, eles falaram, fica aí, a gente tá indo te buscar. Aí, passou alguns minutos, meu pai parou o carro, e eles me abraçaram. Filho, a gente não sabia o que aconteceu com você, a gente tava no carro, andando, e eu falando com a sua mãe. E daí, eu perguntei, o que você acha, Vi? E ninguém respondeu, aí eu olhei pro banco de trás, tava vazio. Feliz Dia dos Pais. Para todos os pais aqui presentes. Inclusive para os pais que esqueceram seus filhos um dia. E eu fiquei sabendo, dando essa aula mais cedo para as pessoas que cuidam no Ministério das Crianças, que não é tão incomum assim, pais esquecerem os filhos. Teve uma irmã que falou, meu pai me esqueceu por um dia inteiro na rodoviária. Mas, irmãos, o que falar dos meus pais? A verdade é essa, eu tive excelentes pais. Eu tive uma excelente mãe e um excelente pai também. Mas, ainda eles tendo sido pais muito bons, em alguns momentos, eles esqueceram. Em alguns momentos, eles falharam como pais. E eu digo isso porque, por mais que para muitos de nós, o Dia dos Pais seja uma data muito especial, para alguns de nós talvez cause alguma dor. Poder lembrar de pais que talvez não foram tão presentes na nossa vida. Ou pais que em alguns momentos falharam com a gente. Falharam em amar, falharam em servir, falharam talvez em ser mais sensíveis. Mas a realidade é essa. Ainda que os nossos pais biológicos falharam em algum aspecto, e todos falham, porque todos têm pecado, nós temos um pai celestial como discípulos. Um pai perfeito. Um pai que nunca falha. Um pai que nunca esquece. E é sobre esse pai que nós vamos falar hoje. Na realidade, corrigindo o que eu mesmo falei agora, sim, apesar de ser um pai perfeito, nosso pai celestial também esquece. Não só meus pais, não só os nossos pais aqui. Nosso pai celestial também esquece. Mas não é pelo pecado dele, porque ele não tem, ele é perfeito. Nosso pai esquece por decisão própria dele. E hoje nós vamos estudar na Bíblia 2 coisas que Deus esquece. E esse é o tema da nossa aula hoje. 2 coisas que Deus esquece. Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel, versículo 18. Capítulo 18, perdão. Ezequiel 18,
versículo 20. Aqui a Bíblia fala: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Em um versículo na Bíblia, você é capaz de refutar muito facilmente a doutrina do pecado original. Entende? Então, a Bíblia fala muito claro, simplesmente não existe pecado original. A Bíblia é muito clara que o filho não herda o pecado. Então, o pecado não é algo que passa de pai para filho. Cada um responde pelo seu próprio pecado. Vocês estão comigo, igreja? Inclusive, a palavra pecado original sequer existe na Bíblia. Não existe. E não existe conceito. É muito claro aqui. Por isso que na igreja nós não batizamos bebês, amém? Porque o bebê já é salvo. Ele nasce sem pecado. O filhinho do Apolo e da Isa, que nasceu esse mês passado. O Luca, ele nasceu zerado. Sabe, igual o carro zero, quando você compra. Sabe que tem aquele cheiro? Então, assim nasce um bebezinho, irmão, sem pecado. O problema vem depois. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas vamos seguir lendo, versículo 21. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Não se terá lembrança de nenhuma das ofensas que cometeu, devido às coisas justas que tiver feito, ele viverá. O que Ezequiel fala aqui, o profeta, na continuação, irmãos, isso é muito inspirador. Porque Ezequiel foi escrito no tempo do exílio, num período de muitas trevas para o povo de Deus ainda. E aqui ele traz esperança. Ele fala, se ainda nós, ou algum que estiver em pecado, se arrepender, Deus vai esquecer do pecado dele. Então, vamos ficar mais fascinados hoje no Dia dos Pais com Deus. Porque olha esse atributo de Deus. Pelo que Ezequiel conta aqui, não só Deus perdoa os nossos pecados, Deus ele esquece. Nosso primeiro ponto de hoje, Deus se esquece do pecado. É isso que a Bíblia fala. Quando você estuda a Bíblia, segundo Atos capítulo 2, você passa a ter fé na mensagem de Jesus Cristo. Como Wesley, que era ateu, veio aqui e agora ele tem fé. Mas fé somente não é suficiente. Atos 2 fala, e muitas outras escrituras, que quando você se torna um discípulo, se arrependendo dos seus pecados, e é batizado, no batismo, você recebe o Espírito Santo de Deus e o perdão dos seus pecados. Amém. O que significa que Deus, ele esquece cada um dos pecados que você cometeu. Isso se aplica não só ao Wesley, mas também ao William, que foi apresentado aqui hoje. Então, quando eles forem batizados, irmãos, nas águas, é isso que vai acontecer. Deus vai esquecer cada um do pecado deles. Isso não é incrível? Deus se esquece. Mas olha que interessante, Deus não se esquece só do pecado. Tem outra coisa que Deus esquece. Isso muitas vezes pega a gente como cristãos. Olha Isaías 6. Mas deixa o dedo aí em Ezequiel. Vamos ir. Isaías 6. Versículo 1. Aqui nós temos outro profeta na Bíblia, chamado Isaías. E aqui Isaías, ele tem uma visão. E esse é o contexto de quando Deus chama ele para se tornar um profeta. E Deus chama ele para ser enviado. Olha isso. No ano, Isaías 6:1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo.
Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com um tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amém. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aqui nós vemos o chamado de Isaías, como eu comentei, que acontece em uma visão em que ele vê Deus. E aqui diz que Deus, na sua majestade, ele enchia o templo com a sua veste. E tinham anjos, serafins aqui, louvando a Deus e falando: Santo, Santo, Santo. E quando Isaías vê isso, ele fica desesperado. Ele fala: eu vou morrer agora, eu vou morrer. Vai me dar alguma coisa, eu vou ter um infarto, eu não sei. Algo vai acontecer, porque eu vi Deus. E eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de homens de lábios impuros. E eu vi Deus, que é 100% puro. E aí, Isaías ouve: olha, Deus perdoou o seu pecado, não se preocupa. Mas antes disso, Isaías ouve algo extraordinário que se aplica a nós discípulos: eu removi a sua culpa. E depois de entender isso, ok, eu fui perdoado, Deus removeu minha culpa. E Deus pergunta para ele: quem eu vou enviar? Ele fala: envia-me, eis-me aqui. Sabe o que muitas vezes impede a gente de ser usado por Deus? A culpa. Porque vivemos num reino puro, com pessoas, sim, têm pecado, mas foram purificadas pelo sangue de Jesus. Vivemos nesse reino. Deus nos purificou, assim como Isaías removeu não só o nosso pecado, não só Deus esqueceu o nosso pecado, mas aqui a Bíblia fala que quando somos batizados, Deus também tirou a nossa culpa. Então, um discípulo que vive culpado é como um discípulo que acredita em coelhinho da Páscoa. É um discípulo que acredita em algo que não existe mais. Talvez existiu na sua infância lá atrás, quando seus pais te enganavam. Entende? No Natal, que falavam que veio a rena, e foi ele que foi lá na loja. Mas, irmãos, vivemos assim muitas vezes, acreditando em contos de fadas no reino. Mas um conto de fada com um final ruim contra nós mesmos. Isso muitas vezes tira os nossos sonhos espirituais. Por quê? Porque não entendemos que Deus esquece o nosso pecado. Então, se você é um discípulo, entenda isso. No dia de hoje, você é tão salvo quanto no dia do seu batismo. Porque ainda que pecamos, nós não vivemos em pecado. Nós nos arrependemos constantemente. Nós confessamos o nosso pecado no discipulado. Nós somos humildes para as Escrituras. E nós tomamos decisões. Se você vive dessa maneira, você é um discípulo ainda. Amém? Boa notícia. E a boa notícia, melhor ainda é essa: não existe mais culpa. Para de acreditar nisso. Não existe mais pecado. Deus esqueceu o seu pecado. Então, tão salvo quanto Wesley e William, logo após o batismo deles, que não vão ter pecado, assim somos eu e você aos olhos de Deus. Por quê? Primeiro ponto: Deus se esquece do pecado. E para aqueles estudando a Bíblia, eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois de ouvir tudo isso, ou aqueles que estão nos visitando hoje, você tem medo do quê?
Eu lembro de ouvir uma história da Carol Bataglin, estudando a Bíblia como uma universitária em Lima. E ela fez praticamente todos os estudos, mas ela falava que estava com medo ainda de ser batizada. E a Carol falou, mas o que você tem medo? Eu não entendi exatamente. Você tem medo de ser salva? Você tem medo dos seus pecados serem perdoados? Você tem medo de receber o Espírito Santo? Você tem medo de Jesus estar com você? Eu não entendi qual é a parte que você tem medo. Porque é só isso que Deus promete pra gente. E mais, você tem mais medo disso do que para onde você está indo hoje? E essa é uma boa reflexão para cada um de nós que está aqui hoje visitando a igreja ou estudando a Bíblia. Do que você tem medo? Você tem medo de Deus? Porque Deus esquece os pecados? Porque é isso que Deus quer te oferecer hoje. Então, estuda a Bíblia, toma decisões e pergunta para cada um dos discípulos que estão aqui se ser batizado foi a melhor decisão da vida deles ou não. Com certeza foi. Vocês estão comigo, igreja? Ezequiel 18, 24, segundo e último ponto. Vamos, Vini. Prega, irmão. Vamos, Vini. Vamos lá, irmão. Ezequiel 18, 24. Se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum dos seus atos justos será lembrado. Por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. Essa escritura se aplica a cada um de nós na igreja hoje. Se você é discípulo, foi batizado, significa que você é tão justo como Jesus. É assim que Deus te vê. Porque você não tem mais pecado. Ainda que sim, a gente cometa pecado pontualmente, Deus não vê mais pecado em você. Mas Ezequiel é bem claro. Se você se desvia da sua justiça e volta a viver em pecado na igreja ainda, mentira, em imoralidade sexual, impureza sexual, egoísmo, embriaguez, egoísmo, deixa de dar suas ofertas, Deus não vai se lembrar de nenhum ato justo que você fez. Muito forte ouvir isso. Ainda mais pensando como funciona a nossa sociedade hoje. Então, nós temos aqui alguns irmãos do Rio de Janeiro nos visitando hoje. Nós temos aqui um irmão que gosta muito do trabalho dele, chama Matheus Madeira, ou Matheus Yamaha Madeira. Mas agora tem algo que ele ama mais, que é a Yamaha, que é a Lari, a esposa dele. E, obviamente, é discípulo, ama Deus, né? E se você precisa de ajuda com o seu currículo, fala com ele. Porque ele ajuda muitos irmãos na igreja a fazer o currículo deles. Isso tem ajudado muitos irmãos a conseguirem trabalho ou subir no plano de carreira. E se você olhar o currículo do Mateus hoje, não está escrito mais solteiro lá, como foi por anos. Algumas coisas mudam no seu currículo, amém? Agora está escrito casado. Você atualizou já, né? Perfeito, atualizou. Mas, se você for ver o currículo dele lá, também tem que ele foi formado no ICCM, que é a faculdade de teologia aqui da igreja. Fala os cursos profissionalizantes que ele fez. Ele também fez pós-graduação. Então, ele tem anos de experiência também no mercado de trabalho. Ele tem um currículo extenso. E sabe qual é a boa parte? Depois de receber os diplomas que ele recebeu, ele nunca vai precisar apagar isso do currículo. Para sempre na vida dele, vai estar lá. Eu não sei se ele pendurou na parede do quarto dele, talvez está lá hoje estampado, diploma, mas muitos fazem isso, não é?
Boa notícia para cada um de nós aqui hoje, discípulos. Não existe currículo espiritual. Você não vai poder falar um dia para Deus, eu fui missionário na África. Você não vai poder falar um dia para Deus, olha, lá atrás eu evangelizei 1000 pessoas em um dia. Você não vai poder falar para Deus, eu fui líder disso ou fui líder daquilo. Você não vai poder falar para Deus, olha, eu servi por anos, 20, 30, 40 anos. Porque a realidade, irmãos, segundo a palavra de Deus, é que você e eu somos tão espirituais quanto nós somos hoje. Você é tão espiritual quanto você é agora. Como foi seu tempo com Deus essa manhã? Esse é o quão espiritual você é hoje. Essa é a verdade. Nós não temos currículo espiritual. E olhando para o rosto de vocês agora, pode parecer que é uma má notícia, mas a verdade não é. Essa é a melhor notícia que um discípulo pode ter. Porque Deus com isso nos força a sermos espirituais sempre. Você sempre tem que estar perto de Deus. Você não pode admitir que hoje vai ser um dia ruim espiritualmente. Você não pode sair de um dia aceitando a derrota. Entende? Isso é muito bom, porque imagina isso, se você soubesse o dia que você vai morrer. O dia, o mês e o ano. Qual é a tendência do ser humano? Vamos falar a verdade. Você não ia vir no culto até um mês antes. Você ia esperar talvez um mês ou a semana. Não é verdade? E aí você ia falar, não, agora eu sei que eu vou morrer, eu vou fazer tudo direitinho. Não é verdade? Você ia esperar até lá, talvez, para evangelizar. Ia ficar anos, até chegar perto de você morrer. Por quê? Porque assim nós somos, irmãos. E Deus, sabendo disso, Ele decide, nosso segundo ponto, se esquecer da justiça. Deus se esquece da justiça. Isso é muito, muito bom. Isso, na verdade, é libertador e nos dá esperança. Porque qualquer um pode mudar hoje. Essa é a verdade. Isso não é libertador? Cada dia como cristão você tem uma página em branco na sua vida espiritual com Deus. Cada dia. Me faz pensar de pessoas que mudaram drasticamente na igreja. Como o meu querido amigo Túlio Amaral, que está lá no México agora. Então, para vocês que não são dos tempos antigos, né? Posso falar isso hoje? Talvez vocês não se lembrem de um dos cultos quando o Túlio entrou com o olho roxo. Então é bom falar isso para quando vocês encontrarem ele. Comentem, tá bom? Ele estava no fundo, entende? Espiritualmente, acontece algo quando você está lá no fundo, isolado na igreja, amém? Talvez você está com o olho roxo espiritual, pode ser. Então, ele estava com o olho roxo mesmo. E muitas pessoas foram perguntar, Túlio, o que aconteceu? Ele era discípulo nessa época, tá? E ele falou, aconteceu que eu fui numa festa e eu briguei lá. E daí, eu lembro o Raul tentando amar a vida dele, né? E sentir a dor dele. Mas, Túlio, você bateu também ou só apanhou? Dele, não, eu bati também, Raul. Tá. Mas você sabe que não pode bater com a mão fechada, né? Você tem que deixar ela um pouquinho aberta, assim, pra não quebrar sua mão. Ele, eu sei, Raul, eu fiz isso. Mas qual é a boa notícia? O Túlio, não tão espiritual, mudou. Amém. E hoje, ele é um dos irmãos mais espirituais do movimento. Ele foi uma das 10 pessoas que organizaram a conferência que nós tivemos 2 semanas atrás. Ele estava lá servindo a Deus com todo empenho. Ele estava lá pregando poderosamente. Fez uma das aulas mais poderosas. Esse é o Túlio hoje. E a boa notícia para nós é essa. Que se o Túlio mudou, você pode mudar. Qualquer um pode mudar. Vocês estão comigo, igreja? O meu desafio hoje é bem simples. Faça de 2023 o melhor ano da sua vida. Faça. Porque essa tem que ser a nossa expectativa como discípulos. Todo ano precisa ser o melhor. E, na verdade, para isso acontecer, todo dia precisa ser o melhor dia da sua vida.
Você não tem que se comparar com outras pessoas. Você não tem que se comparar com Túlio hoje. Ou com irmãos que estão muito bem espiritualmente, se você se sente um pouco longe de Deus. Não, se compara com você mesmo. E luta para hoje ser melhor do que você foi ontem. É simples assim. E se você é 1% melhor cada dia, no período de 1 ano, você vai terminar sendo múltiplas vezes melhor do que você estava no começo do ano. Então, é isso que exige. Seja 1% melhor hoje. Lembra que Deus esquece dos atos justos. Então, essa é a expectativa do nosso Pai Celestial. Que nós possamos ser melhor e sermos mais como Jesus. Cada dia. Em conclusão, Salmos 27. Salmos 27. E eu quero nos chamar com isso a meditar na Santa Ceia que nós vamos tomar. Salmo 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, é verdade que meus pais me esqueceram por acidente. Não foi a intenção deles. Mas é verdade que, como eu falei, ainda que eles foram excelentes pais, em algum ponto, eles esqueceram princípios, virtudes que a Bíblia fala. Mas isso porque eles são seres humanos. E da mesma forma, os nossos pais aqui hoje. Então, eu quero dizer isso para a gente poder, hoje, no Dia dos Pais, meditar quão perfeito é o nosso Pai Celestial. Porque a Bíblia promete aqui que, ainda que os nossos pais falhem e se esqueçam, Deus, Ele não se esquece do que é mais importante. Sim, tem 2 coisas que Ele esquece. Deus esquece os nossos pecados. E é isso que a gente vai lembrar agora, tomando a ceia. Que Jesus morreu na cruz para hoje os seus pecados terem sido esquecidos. Então medita nisso. E Deus também, Ele esquece a nossa justiça, para que a gente possa ser justos sempre, cada dia. Mas ainda assim, Deus, Ele não se esquece da gente. Então, pensando nisso, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais, mais uma vez para todos os pais aqui presentes, e convidar a igreja a fazer uma oração agora, para a gente poder tomar o pão, que simboliza o corpo de Jesus, e o suco, que simboliza o sangue dele. Vamos orar. Pai amado, Deus querido, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz por cada um de nós. Muito obrigado pelo seu amor sem limites, que nos deu a vida do seu Filho, para que hoje estivéssemos aqui. Obrigado porque o Senhor é um Pai perfeito. Obrigado porque o Senhor esquece aquilo que precisa ser esquecido, mas o Senhor se lembra e jamais esquece do que é mais importante para cada um de nós. Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém.